Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. Este amor te atraiu, este amor te curou, este amor te perdoou, este amor te salvou, te fez uma nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor. Complete comigo: aquele que está em Cristo. Você completa, eu digo você completa, ok? Aquele que está em Cristo. Isso, nova criatura é. E as coisas velhas, Filadélfia, se passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus, o Senhor. Tudo se fez novo. É isso que nós estamos celebrando, é isso que nós estamos testemunhando nas águas do batismo, é isso que nós estamos cantando nessa manhã. Mas eu quero profetizar que esta experiência você já teve. Eu penso, assim como mencionou o pastor Humberto nas palavras iniciais, que a maioria dos que estão aqui já provaram e experimentaram isso. Mas eu quero declarar e eu quero profetizar, e você recebe isso pela fé, que aquilo que um dia você já experimentou será renovado para você experimentar de novo. Eu falo daquela alegria da salvação, do contentamento que você deve carregar dentro de você por pertencer a Cristo. Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, que nada seja um concorrente com a alegria da salvação dentro de você. Nem os problemas, nem as lutas dessa vida, nem as momentâneas dificuldades. Eu faço um apelo, Filadélfia, nesta manhã: não permita que nada concorra com você, dentro de você, com a alegria da salvação. Preserva, traz a memória, lembra disso. E eu oro para que aquilo que você já experimentou, já é real para você, seja renovado na sua vida e na sua história, para que você experimente de novo. Porque Deus não se esquece. Nós temos a tendência de se esquecer de coisas boas e lembrar de coisas negativas, porque elas ficam marcadas na nossa mente e cicatrizadas no nosso coração. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é o que o Senhor tem renovado em nós nesses últimos dias. Mesmo que um dia você tenha plantado uma semente com tanto fervor, com tanta alegria, com tanta fé, e hoje parece que esse fervor, essa alegria já não é tão alto dentro de você, por mais que você tenha se esquecido, Deus não se esqueceu. Escute, é uma frase que nós ensinamos aqui na comunidade. Não é um versículo, não está escrito assim na Bíblia. É um pensamento, é uma frase para nós pensarmos como Deus age. A semente, ela sai da nossa mão, mas ela não sai da nossa vida, porque Deus mesmo contabiliza para o dia da colheita, e Ele não se esquece. Todas as coisas debaixo do céu tem um tempo certo para romper e para acontecer. Nós nos esquecemos, Deus não se esquece. Então eu quero apelar para você nessa manhã, te ensinando e te encorajando. Lembra, traz a memória, deixa o coração queimar de novo aquela chama, aquele fogo do primeiro amor. Lembra do dia do seu batismo, lembra do dia que você reconheceu Jesus, lembra daquela experiência com o Espírito Santo. Lembra, traz a memória, lembra daquela semente que você plantou e o teu coração queimou de fé e de expectativa. E porque talvez ela demorou para romper, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, talvez você tenha se esquecido. Mas hoje traz a memória. Lembra que Deus está cuidando de você, que a promessa dele nunca será invalidada, que a semente plantada no tempo certo vai germinar, florescer, dar frutos, e a colheita vai vir na sua mão. A semente sai da sua mão, mas não sai da sua vida, porque Deus contabiliza. Neste momento do culto, debaixo de céus abertos, nesse ambiente de louvor e adoração, nós vamos plantar sementes de fé. Você plantou orações, plantou louvores, agora é hora de plantar sementes, as ofertas, os dízimos.
mas nós faremos um grande coro, cantando uma canção antiga, que completa esta mensagem, da qual eu estou mencionando nesta manhã. Deixa reavivar, deixa o fogo queimar de novo. Pastor, são muitas lutas e isso e aquilo. Eu sei, querido, eu sei. Mas o fogo do coração não pode apagar. O primeiro amor, aquela alegria da salvação. Não, você não vai perder isso. Diz amém essa palavra. Eu profetizo, você recebe. O fogo arderá continuamente no seu coração, amém? Você não vai se perder no caminho. Você vai celebrar quem Jesus Cristo é e tudo que Ele fez. Todos vão cantar, e os que vieram preparados também vão plantar. Faça isso e cante. Você tem a oportunidade neste momento de plantar sementes. Cante essa canção. Lembrai das primeiras obras, lembrai do primeiro amor, lembrai de todas as coisas que fiz a vocês, diz o Senhor. Vamos cantar isso. Lembrai das primeiras obras, lembrai do primeiro amor, lembrai de todas as coisas que fiz a vocês, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Vamos cantar juntos. Eu ativo a memória das coisas que são esquecidas na hora da dor. Maravilhoso esse momento. Eu avivo a promessa e a minha palavra com fogo e com todo o amor. Uau, que mensagem profética. Ressuscito os sonhos, renovo a esperança, transformo o deserto mais seco que for num oceano de águas vivas. Faço o deserto dar fruto e dar flor num oceano de águas vivas. Faço o deserto dar fruto e dar flor. Vamos, Lembrai ative a sua memória. das primeiras obras, Deixa o fogo queimar. lembrai do primeiro amor, lembrai de todas as coisas que fiz a vocês, diz o Senhor. Lembrai das primeiras obras, lembrai do primeiro amor, lembrai de todas as coisas que fiz a vocês, diz o Senhor. Não se esqueçam de onde tirei suas vidas. Não se esqueçam que a crise jamais poderá anular as promessas que fiz a vocês. Sim, a crise jamais poderá anular as promessas que fiz a vocês, diz o Senhor, diz o Senhor. Vamos terminar assim. Diz o Senhor. Aleluia. É isso. É sobre isso, meus irmãos. Coração em chamas, avivados na presença do Senhor. Deixa eu saudá-los depois de tantos cultos longe. Recebam um abraço dos africanos,
dos nossos irmãos moçambicanos, né? E a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém, queridos? Quantos estão felizes por estar aqui nesta manhã de domingo, celebrando o batismo, este culto na presença do Senhor, o nosso Deus? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos que se batizaram nesta manhã. Eles foram preparados na escada da fé, foram conduzidos por livre e espontânea vontade através do ensino da palavra até este momento. E hoje à noite nós faremos um segundo culto, um segundo encontro, recebendo um outro grupo que vai se batizar. E quarta-feira agora nós teremos culto de aliança apostólica para recebê-los como membros aqui da comunidade. Eu quero abrir um espaço dentro desse culto para saudar os visitantes. Então, se é a primeira vez que você veio num culto aqui na comunidade e está sentado aqui na minha frente ou nessa ala, que hoje essa ala aqui está um pouquinho mais cheia, porque do lado de lá tem o batistério, né? Vamos levantar as mãos. Se você é visitante, está sentado desse lado aqui ou aqui na minha frente, tem alguém pela primeira vez? Deixa eu ver você. Tem uma querida ali, seja bem-vinda. Tem uma família ali também, sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. Aqui na minha frente, tem alguém pela primeira vez? Assim como eles fizeram, para eu poder saudar você? Ótimo, a nossa equipe vai até você para te entregar um cartão de boas-vindas. Aqui tem alguém pela primeira vez? Tem alguém? Tem muita gente bonita ali. Sejam bem-vindos, uma família, abençoados ali também. Obrigado pela presença, Deus o abençoe rica e poderosamente. Aqui na minha frente, tem alguém pela primeira vez? Tem, deixa eu começar aqui por baixo. Tem uns queridos ali, aqui um jovem ali em cima também, outro ali. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Vi a senhora ali também. Eu vou precisar que você segure a sua mão levantada só um pouquinho assim, ó. Eu não quero te incomodar, mas é só para a nossa equipe chegar até você, porque tem bastante gente ali. Tem ali também um senhor, ali uma jovem. Equipe, olhos de águia, né? Para tentar enxergar assim, ó. Correr até eles e entregar um cartão de boas-vindas. Fica com a sua mão levantada até o cartão chegar a você. Tem alguém pela primeira vez aqui? Tem? Sejam bem-vindas, obrigado pela presença. Seja bem-vinda, bem-vindo. Que alegria tê-los aqui. Tem um senhor ali, seja bem-vindo, bem-vinda ali com a criança. Quanta gente, eu vi você lá em cima, viu, senhor? Obrigado pela sua presença, Deus abençoe. Ali tem uma querida ali também. Aqui nessa lateral, embora tenha ficado menor, tem ali, ó, tem um casal abençoado ali também. Igreja, você está feliz, eu sei que está, com a presença desses visitantes. Vamos saudá-los, por favor? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria tê-los aqui nesta noite. Muito bem, já falei do batismo, já saudei os visitantes. Deixa eu lembrar a igreja de alguns destaques da nossa programação. Preste atenção para você ser bem instruído. Terça-feira agora tem culto de libertação. Nós estamos num intervalo de escada da fé. O próximo ciclo da escada da fé começa em outubro. Domingo que vem eu falo melhor com você sobre isso. Mas o culto de libertação acontece toda terça-feira, 7h30 da noite, aqui no anexo 1 e lá no anexo 2, a teologia. Atenção, quarta-feira agora tem culto de aliança apostólica. É um culto lindo, profético, e é o culto de recepção de novos membros aqui na igreja. Todos os que terminaram a escada da fé, vieram na reunião comigo na última quarta, se batizaram agora e vão se batizar à noite. Todo este grupo é esperado na quarta-feira agora, 7h30 da noite, para a aliança apostólica. Não falte, porque é um marco na sua vida. Em dezembro, e já estamos falando de dezembro, teremos o último culto de aliança apostólica do ano. Esse culto da aliança apostólica de dezembro, nós vamos aliançar, fazer o culto com todos os que estiverem terminando a escada da fé, que vai começar em outubro, e com todos aqueles que estão esperando
para fazer a sua aliança apostólica, que fizeram a Escada da Fé há anos atrás. Vai ser em dezembro, ok? Quarta-feira agora tem culto de aliança apostólica para esse grupo que terminou a Escada da Fé agora, e com quem a secretaria da igreja está fazendo contato. Mas lá em dezembro nós vamos concluir mais um ciclo da Escada da Fé, aliançar mais um grupo e vamos juntar aqueles irmãos aqui na igreja que por conta da pandemia, lembra? Eu venho falando sobre isso, lá atrás ainda não tinham feito aliança. Então a gente vai fazer um grande grupo para aliançar em dezembro. Aí a gente fecha o ano e começa um outro ano só fazendo as alianças nos ciclos da Escada da Fé. Quinta-feira é dia de campanha, nós estamos no Renovo da Esperança e eu espero você aqui 7:30 da noite, ou lá na Regional Norte, ou em alguns dos nossos núcleos. Domingo tem celebração, essa que você está participando, 9 da manhã, 7 horas da noite. Domingo que vem nós vamos estar aqui reunidos com toda a igreja novamente. E por último eu quero pontuar que nós vamos começar dia 5 de outubro, o último ciclo do curso de noivos. Então você que ainda não fez o curso de noivos, está noivo, preparando o casamento, precisa fazer este curso com a nossa equipe. Inscrições na central de atendimentos já estão abertas. E o curso começa dia 5 de outubro. Tá bom? Meus amados, nós estamos às vésperas das eleições. Esta igreja respeita, honra, ora, abençoa e se interessa sim. Embora nós não sejamos partidários e não indicamos diretamente para a igreja em quem você deve ou não votar, nós temos que dar toda a atenção para isso. Então nesses próximos dias, só isso que eu quero dizer: ore, pense, estude, medite, converse com a família, para você exercer a tua cidadania com responsabilidade e com temor do Senhor. Existem membros aqui da comunidade e frequentadores da comunidade que se candidataram. E é a última vez que eu estou falando sobre isso, a pedido do bispo e em concordância com ele. Se você é membro aqui da comunidade, frequentador aqui da comunidade e é um candidato e quer que a gente ore por você, porque pode ser que não queira, dê o seu nome esta semana na central de atendimentos, porque a gente faz isso domingo que vem, que é a última oportunidade. Eu não posso ficar falando disso toda hora e também não vou ficar repetindo. Então, a partir de quinto domingo eu não falo mais disso, é a última oportunidade. A gente apresenta, faz a lista, todos os candidatos à prefeitura e a prefeito e a vice-prefeito e a vereadores são bem-vindos na comunidade, membros ou não. São bem-vindos para frequentar os cultos, participar. Você sabe quem frequenta, quem não frequenta. A igreja tem conhecimento. A única coisa que a gente pede é que seja feito tudo com ordem, decência. Panfletagens tem que ser da porta para fora. Isso foi sempre na comunidade, por um princípio de ordem, de decência e de organização. Mas você tem que orar sim. Você tem que se interessar, se importar sim nesse sentido, porque nós queremos que Limeira seja abençoada em todos os sentidos, ok? Eu não sei, presbítera Irene, se há algum candidato aqui hoje. Não tenho nenhuma informação, tá? Então a igreja é minha testemunha. A igreja é minha testemunha. Se é candidato a vereador, eu vou falar semana que vem. Tem que dar um nome, tá? Se é candidato a prefeito, eu não estou vendo. Então depois, para não ficar chateado que o pastor não falou, tá bom? Mas eu preciso seguir o culto, ok? Combinado sobre isso, meus irmãos? Mas não dê de ombros, não fale assim: eu não me importo, eu acho que não é importante. É importante, é fundamental. Nós estamos pensando nos nossos filhos, nas nossas crianças, no comércio, no futuro das igrejas. Então, querido, é uma realidade que todos os períodos eleitorais nós temos que encarar com sabedoria, discernimento, oração e temor do Senhor, tá bom? Quero fazer um convite. Quando esse culto terminar,
você passa lá na vilinha, tá? Hoje tem frango, costela suína e bovina e até o joelho. Então, garante o almoço, passa por lá hoje. Vocês que vieram para o batismo, além das coisas boas que sempre tem lá, tá? Você prestigia, porque é para abençoar a igreja. É o nosso espaço de comunhão, o espaço de convivência. Todos estão convidados para passar por lá e para serem abençoados neste sentido, tá bom? Se há algo dessa questão da política que você tem dúvidas, precisa entender melhor, a questão de candidatos ou coisa e tal nesse sentido, nos procure. No culto não tem como a gente desenvolver esse assunto. Entre em contato na central de atendimentos, a gente faz tudo com ordem. Domingo que vem, a gente apresenta e ora por aqueles que quiserem, que são membros e frequentadores da comunidade. Mas todos são bem-vindos, candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereadores também, sejam da comunidade ou não. Mas às vezes eu tenho conhecimento de quem está no culto, às vezes eu não tenho, tá? Para vereador a gente faz semana que vem. Se fosse o caso para prefeito, estamos aqui abertos a isso também hoje nesse sentido. Mas ore, igreja, pesquise, converse, troque ideias, pense bem, tá? Porque você tem sabedoria, tem discernimento e tem o Espírito Santo para isso. Diz amém esta palavra. Glória a Deus. Muito bem. Quero chamar a atenção de toda a igreja. Depois de vivermos esses momentos maravilhosos nesse primeiro período do culto, quero chamar a sua atenção para algo precioso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Eu quero falar com a igreja sobre o sopro de vida e qual é o propósito deste vento soprar. Então, por gentileza, se for possível, não caminhe na igreja. Se for necessário, fique à vontade, você sabe das suas necessidades. Mas do contrário, dê toda a atenção para a palavra de Deus, para aquilo que nós queremos compartilhar. Absorva todo esse conteúdo, porque é o Senhor que tem falado aos nossos corações nestes dias. Amados, nós vimos no capítulo 37 de Ezequiel que o profeta é orientado por Deus a profetizar um vento sobre um vale de ossos secos. Todos nós sabemos e já temos entendimento que isso provocou uma obra de restauração, que eu também posso chamar uma obra de avivamento, uma obra vivificadora, um sopro de vida. Nesta manhã eu estou chamando de sopro de vida. Esse vento sopra. Mas qual é o propósito deste vento soprar também? Lá no vale de ossos secos, naquele momento histórico e profético de Israel, aquele vento soprou e trouxe da morte para a vida. Nós estamos testemunhando nesta manhã o ato do batismo. E a própria palavra batismo quer dizer exatamente isso: sepultamento, morte por afogamento, aonde a gente coloca a velha criatura e levanta a nova criatura em Cristo Jesus o Senhor. Não há poder na água, tampouco no batistério, mas é a fé e a pública confissão que manifesta este agir poderoso do Senhor. Este texto está falando historicamente, eu estou me referindo a Ezequiel 37. Este texto está falando historicamente da restauração de Israel. A nação estava distante de Deus, e Deus estava promovendo, através do seu servo o profeta, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e uma mensagem de restauração. Aqueles ossos representavam a nação de Israel, que estava distante de Deus, morta, exilada, sem fé, sem esperança, sem vida. Embora eles já tivessem experimentado
a virtude e a glória do Senhor, o nosso Deus, como eu mencionei quinta-feira aqui no culto, dentro da campanha Renovo da Esperança. O Salmo de número 80 diz: o Senhor nos transplantou do Egito como uma videira e nos plantou na nossa terra, e essa videira cresceu, e essa videira floresceu, e essa videira deu fruto. Outra figura de linguagem, quando a Bíblia fala da videira, representando o próprio povo de Israel. Eles haviam experimentado prosperidade e crescimento na terra que o Senhor havia plantado eles, mas naquele momento eles estavam precisando de novo de um sopro de vida, de um renovo, de restauração, para que de novo eles fossem levantados como um forte e poderoso exército. Se para Israel, meus irmãos, aquilo era um contexto histórico e momentâneo do que eles estavam vivendo, o que era para eles um contexto histórico, é para nós hoje um contexto profético. Isso fala para as nossas vidas e para os nossos corações. Como você já conhece o texto de Ezequiel, eu separei apenas alguns trechos dele para ler para o visitante, para aqueles que não estavam aqui nos últimos cultos. Acompanhe comigo na projeção, Ezequiel 37, o primeiro bloco, o versículo 4, 5 e 6. Veja, está ali, e atente à leitura que você vai construir esse raciocínio na sua mente e no seu coração. Está escrito, amada igreja: então ele me disse. Aqui é o profeta dizendo: Deus disse a mim: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu quero pedir por favor que você repita depois de mim isso. Diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que aqueles ossos tinham que ouvir, Filadélfia? A palavra do Senhor. Perceba que é a palavra que ia movimentar aqueles ossos. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Nesse primeiro bloco nós estamos vendo a palavra de Deus em ação. Mas não parou por aí, algo estava acontecendo, um sopro tinha que vir depois da palavra. Olha o versículo 9 e 10, que também está projetado aqui. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Diga comigo: sopre dentro desses mortos. Nos primeiros versículos lidos, nós vemos a palavra em ação. Profetiza a palavra para esses ossos. Neste segundo bloco de versículos que estamos lendo, nós estamos vendo o sopro, o vento. Profetiza um sopro sobre esses ossos. O versículo 10 diz: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Uau! Eu gostaria que você incomodasse o irmão que está do teu lado e dissesse: era um exército enorme. O que aconteceu, Filadélfia? Pelo poder da palavra e pelo sopro do Espírito, um exército se levantou. Aleluia! Você consegue guardar isso no teu coração? Em resumo, essa é a essência da mensagem desta manhã. Pelo poder da palavra e pelo sopro do Espírito, um exército se levantou. Que seja assim no nosso meio, em nome de Jesus. Aí nós vemos o versículo 14 que diz, está ali para você ver também: porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Diz amém a palavra do Senhor. Meus amados, nós podemos experimentar a manifestação do Espírito Santo através da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Esta manifestação do Espírito Santo traz restauração, porque o Senhor não desiste de nós.
quando este sopro nos alcança, tudo muda completamente. Deus tem esse poder, o Senhor tem essa autoridade. Esta autoridade, este poder não estava no profeta, estava na palavra de Deus e na obra do Espírito Santo. E hoje também é assim, porque esta mesma palavra e este mesmo sopro soprou um dia lá em Jerusalém, no sepulcro, e a pedra do sepulcro rolou, e o mesmo poder que levantou Jesus da sepultura é o mesmo poder que levantou aquele exército lá em Israel, e é o mesmo poder que está aqui hoje para te fazer também um exército forte. A graça de Deus nos alcançou, queridos, e nos transformou numa nova criatura. Nós temos a vida de Cristo em nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Eu gostaria que você profetizasse para a pessoa que está do teu lado, mas com autoridade, assim, avivado do jeito que você está. Diga para ele e a todos quantos puder: Deus pode trazer ordem no caos. Aleluia. Levanta a mão, Filadélfia, para Limeira, para o Brasil, para todas as regiões da terra, e diz: Deus pode trazer ordem no caos. Amém. Seja assim, para a glória do Senhor. Ezequiel, você quer aplaudir? Pode aplaudir, desculpe. Queridos, Ezequiel não tinha esse poder. Ele tinha uma ordem para obedecer: libera a palavra. Ele libera uma palavra que Deus deu, e este é um princípio. Tudo que Deus vai fazer começa pela sua palavra. A palavra de Deus tem poder para trazer ordem no caos. Você já sabe, mas é bom lembrar. Gênesis 1, na versão NVI, está ali, olha, Gênesis 1, no princípio criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá, no meio daquele caos, eu coloquei ali com 3 pontinhos, o que aconteceu? Disse Deus. Deus falou, liberou uma palavra. O Espírito Santo já estava lá, esperando Deus dizer, para ele soprar e botar ordem em tudo aquilo. Deus libera a palavra para trazer ordem. Foi a orientação de Deus a Ezequiel: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu estou falando nesta manhã, e eu não estou falando a uma pessoa específica, eu estou falando a uma situação. Se houver aqui no nosso meio, eu me revisto dessa autoridade, eu declaro: ossos secos, aonde tiver, aqui ou me vendo pela internet, ouça a palavra do Senhor. Não é a minha, não é dessa igreja, é a palavra do Deus vivo. Assim acontece conosco quando nós recebemos a palavra. Olhe para a projeção e para alguns versículos que eu separei para você ver a palavra de Deus em ação. O Salmo 19, versículo 7. Lê para mim o que está escrito no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é... E faz o quê? Revigora a alma. A palavra. E em João 17, 17, foi o próprio Jesus que disse sobre o poder santificador da palavra. Vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, a palavra traz vigor à alma, a palavra santifica. Em Efésios capítulo 5, do 25 ao 26, está ali, ó, um bloco de 3 versículos. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio da palavra. Nós somos revigorados pela palavra, nós somos santificados pela palavra, nós somos lavados como água pela palavra. Toda a obra de Deus acontece a partir
da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de gerar fé, salvação e colocar ordem no caos. Em dias de avivamento, Filadélfia querida, em dias de restauração, todo o povo de Deus tem que se voltar para a palavra de Deus. Mais amor pela palavra, mais amor pela Bíblia, mais interesse em ouvir a mensagem, não só num dia na semana, mas todos os dias. Se Deus tem poder para liberar a sua palavra e transformar o caos, Deus libera um sopro de vida. Profetiza para a pessoa que está do teu lado: Deus libera um sopro de vida. Amém, queridos? Aqui está o poder que o Espírito Santo tem quando ele vem transformar. Se junta à palavra para trazer transformação. Quando ele sopra, traz vida. Você está me entendendo? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, está projetado aqui para você ver. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Perceba, a palavra de Deus formou o homem do pó da terra. E fez o quê? Soprou em suas narinas fôlego de vida. Tem um vento soprando aqui nessa manhã, é fôlego de vida. Uou! E o homem se tornou um ser vivente. E se tirar de nós o espírito? Espírito é pneuma, é vento, é ar em movimento, é o espírito, é o sopro que está em nós. Se tirar, desfalece. É o espírito que está em nós, que é o sopro, que é fôlego de vida. Em João capítulo 20, versículo 21 e 22, está ali também para você ver. Novamente Jesus disse, depois de ter ressuscitado, ele foi ao encontro dos seus discípulos que estavam amedrontados naquela casa, trancados, e ele disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E o que aconteceu? E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Uau! Há algo poderoso aqui, Filadélfia, para você nunca mais esquecer. É a combinação da palavra e do Espírito. A palavra traz ordem ao caos, o Espírito sopra fôlego de vida. Recebe? Em nome de Jesus. A palavra traz ordem no caos e o Espírito traz vida. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus fez essa exortação. Você precisa conhecer a palavra e o Espírito, as Escrituras e o poder de Deus. Por quê? A palavra traz ordem no caos e o Espírito sopra o fôlego de vida. É a junção destas duas coisas. Eu falo coisas com temor, porque eu estou falando da palavra e do Santo Espírito, que transforma tudo nas nossas vidas. Você precisa ter essa experiência com a palavra. E aqui no caso, querido, não é só com a palavra escrita, logos, é com a palavra rema. É a palavra viva, é a palavra revelada. É a palavra que uma hora estava escrita, mas se tornou uma verdade para você. E com o poder vivificador do Espírito Santo, o sopro de vida. Escute, Filadélfia, se em primeiro lugar Deus pode trazer ordem no caos, e nós cremos e já estamos profetizando isso. Em segundo lugar, Deus libera um sopro de vida. Eu preciso entender que em terceiro lugar, esta ação da palavra liberada e do sopro que soprou tem uma consequência. Existe uma consequência e as fases da restauração.
A Bíblia fala de uma organização dos ossos. Quando a palavra foi liberada, os ossos, imagino que foi um barulhão de ossos batendo, porque era um cenário a perder de vista, um campo lotado de ossos. Era uma nação inteira, meus irmãos. Era uma figura, aqueles ossos representavam um povo, uma nação inteira, mortos. Já não era nem um esqueleto ali, era tudo perdido, os ossos espalhados para ali, para aquele lugar. E a Bíblia fala de uma organização dos ossos em primeiro lugar. Aqueles ossos vão se juntando. Você consegue por um pequeno momento tentar imaginar esse quadro? Essa situação acontecendo ali naquele momento? Isso é restauração da estrutura. Porque assim como o esqueleto é a estrutura do nosso corpo, e ele precisa estar firme, forte, cada osso tinha que ser organizado ali para formar de novo uma estrutura. No caso, se juntar osso com osso, forma uma estrutura no corpo de Cristo. Cada um tem uma função, cada um tem um lugar, cada um deve valorizar a sua postura, a sua função, o seu lugar, fazer com excelência tudo aquilo que Deus tem preparado e posto para cada um de nós, porque as consequências da palavra liberada e do sopro do Espírito soprando como um vento poderoso ali naquele lugar, é uma obra de restauração. Mas essa obra de restauração tem fases. Primeira coisa, junta os ossos, organiza a estrutura, senão não para de pé. O esqueleto tem que estar, cada osso no seu devido lugar, cada parte na sua função, exercendo aquilo para o qual foi formado, foi criado. Depois, em segundo lugar, vem a carne, os músculos, pele. Isso fala de restituição. Juntando os ossos, é a primeira fase. Fala de estrutura, de organizar a estrutura. Quando vem a carne, os músculos, peles, isso já não é mais estrutura, isso é restituição. Restitui o que foi perdido, é o que Deus faz. Deus organiza os ossos, depois Ele vai restituir o que havia perdido. E por fim, com ossos na sua estrutura, peles, nervos e músculos no seu lugar, restituídos cada um no seu lugar, por fim vem o sopro de vida, aquilo que só Deus pode fazer pelo seu Espírito. Qual que é a consequência de tudo isso? Um exército se levanta. Diz para a pessoa que está do teu lado: um enorme exército se levanta. Qual é a força desse exército? A palavra de Deus. Qual é o poder desse exército? O sopro do Espírito. Qual é a capacitação desse exército? O fato dele estar organizado e restituído. Você pode dizer amém essa palavra? Você está me entendendo? Qual é a força desse exército, Filadélfia? A palavra. Qual é o poder desse exército? O sopro de vida do Espírito Santo. Qual é a capacitação desse exército? O fato dele ser estruturado, organizado e ser também restituído por Deus em todas as esferas. Este é o plano de Deus. Este é o plano de Deus em nos restaurar. Eu separei aqui, para resumir essa mensagem para você, uma frase para a equipe projetar aqui para a gente ler junto. O que está escrito lá? Você pode ler comigo, pausadamente, em voz alta. Vamos juntos, 1, 2, 3 e já. Este é o plano de Deus em nos restaurar e em colocar seu Espírito em nós, que haja vida e a glória dele seja revelada entre as nações. Diga comigo: o propósito de Deus é nos levantar como parte de um exército, para que o seu reino avance. Dá para entender?
Vou ler de novo porque é o resumo da mensagem. Você não precisa repetir, mas olha lá, é só para você guardar, entender do que o pastor está falando nessa manhã. Que existe um plano, e este é o plano de Deus em nos restaurar, e Ele está nos restaurando, amém? E em colocar em nós o seu espírito, porque Ele disse na profecia: eu vou colocar o meu espírito em vocês, e vocês vão viver. Perceba que não é só o espírito fôlego de vida que Ele soprou no homem, é o Espírito Santo que agora habita em nós também. Este é o plano de Deus em nos restaurar e em colocar o seu espírito em nós, que haja vida. Qual que é o plano? Que haja vida. E que mais? E que a glória dele, a glória dele, e a glória dele seja revelada entre as nações. O propósito de Deus é nos levantar como parte de um exército, para que o reino avance. É osso com osso, é um juntando com o outro, é lado a lado, é como um exército, é no mesmo ritmo, é marchando, é no mesmo alvo, é o mesmo brado de vitória, é o mesmo cântico, é o mesmo grito, a mesma palavra, o mesmo Espírito Santo. Se alguém destoar, querido, começa a andar paralelo, vai desviando o propósito do caminho, porque ninguém faz nada sozinho. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim, e todos nós, como diz a música, precisamos de Cristo. Isso, gostei, até o fim, sem cessar, sem parar e sem vacilar. Não é isso que diz a canção? Mas é uma verdade. Você está me entendendo, Filadélfia? Nós precisamos primeiro estar conectados à palavra, ao Espírito Santo e uns aos outros. Eu tenho ensinado você, igreja, nas oportunidades que tenho tido, em concordância com o bispo César, que o reino de Deus avança através de relacionamentos. O reino de Deus avança através das conexões. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O reino de Deus não vai avançar se até Deus, querido, chama você de cooperador. Claro, Ele opera, Ele não depende de nós para ser Deus. Ele é Deus soberano, Ele é o centro de todas as coisas, amém? Mas Ele opera e nós cooperamos. Nós somos cooperadores da obra do Senhor. Por isso precisa estar alinhado, ajustado, afinado, conectado, lado a lado, não é? Porque é assim que o reino avança, através de relacionamentos bíblicos, saudáveis, e através de conexões. Deus vai levantando conexões. Isso é maravilhoso. Não é assim que a gente faz missões? Já ensinei você. É assim que a gente faz missões. É assim que a gente cumpre o plano e o propósito. Missões a gente faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem oferta e com os pés de quem vai. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um compromisso como parte do exército. Alguns são soldados, outros são os capitães, o capitão, e assim vai por diante. E todos nós, no terreno da cruz, o terreno da cruz não tem degrauzinho não, viu? Lá no terreno da cruz é plano. Todo mundo precisa da mesma graça, humildade, obediência, não tem honra própria. Se você fizer qualquer coisa para dizer, pode esquecer que você é um osso seco, né? Não tem a palavra, não tem o sopro do Espírito Santo de Deus, não. Quer fazer missões? Quer servir na obra do Senhor? Tem que saber esperar, tem que ser treinado, capacitado, submisso, obediente, humilde, tem que dar fruto onde está, porque não é o homem que te promove, é o fruto que te promove. Eu já fui 5 vezes para Moçambique, das 5, agora essa que a Dani foi comigo, quer dizer, quase não foi. Tem que saber esperar o tempo certo, o momento de Deus. E é assim que a gente avança, como um exército
enorme. Não é isso que diz o texto? Pode ser também exército forte, exército poderoso. Tem um exército lá na África, e eles têm a mesma visão que você aqui no Brasil. Embora tenham culturas diferentes, embora tenham alguns valores pessoais e culturais diferentes, o reino é o mesmo. E não tem a ver com o branco, não tem a ver com o negro, não tem a ver com estar aqui ou com estar lá. Tem a ver com a palavra e com o sopro do Espírito Santo. Diz amém se você crê e pensa assim também, Filadélfia. Quando eu falo de África, eu falo de Moçambique. Em Moçambique nós temos uma história, né? Mas eu também tenho que falar de Zimbábue, um país que está ali do lado. Tenho que falar de Angola, está mais pertinho aqui da gente. Eu tenho que falar de Uganda, que são países que o Senhor nos deu portas abertas para estarmos ali. Há um povo nestes lugares, Filadélfia, conectado a nós como um exército. E é por isso que nós nos importamos com eles. Sempre eu vou para lá para ensinar, mas eu sempre reservo um espaço no meu coração para aprender muito com eles. Nunca é sobre passeio, nunca é sobre passeio, viagem, diversão, não é sobre férias, é sobre um propósito, sobre uma missão e muito trabalho. Se o propósito não for muito claro, se a missão não for muito clara, não vale a pena, porque tem mais estresse do que festa. São tantos os desafios para a gente viver isso, que só o propósito nos impulsiona. Eu gostaria que você encorajasse a pessoa que está do teu lado e dissesse: deixa o Espírito Santo guiar a sua vida através do propósito dele. Eu falei uma frase muito comprida, eu dificultei para você, não é? Então deixa eu só repetir: deixa o Espírito Santo guiar a sua vida com propósito. Porque se você tem um propósito, por mais difícil que seja, você salta as dificuldades, porque o propósito é maior que os problemas, porque o propósito vem de Deus. Você quer viver uma vida com propósitos? O propósito é maior do que os problemas, o propósito é maior que as dificuldades. E eu quero neste momento da mensagem honrar e expressar a minha gratidão a esta igreja, do qual eu sou membro desde que sou criança, e do qual eu tenho a alegria de ser um dos pastores. Obrigado, igreja. Eu quero honrar as famílias reunidas aqui neste lugar, por acreditarem, por estarem juntos, por serem osso com osso, por investirem nas nações. Eu quero honrar a Deus e expressar minha gratidão aos que foram comigo desta vez, e aos que não foram, mas que estão sempre firmes nesse propósito. A equipe da Central de Atendimentos, que lado a lado, a Secretaria da Igreja, trabalhou arduamente, incansavelmente, para que isso acontecesse. Eu quero honrar aqui aos irmãos moçambicanos, minha família, a família do pastor Ayrton e da pastora Solange, que são guerreiros no Senhor e estão lá firmes na obra. Eu quero honrar aqui nesta manhã de domingo, falando de restauração, o legado do pastor Edésio, que continua vivo. A equipe que foi comigo e que quase foi semigo, e que quase foi sozinha. Porque Filadélfia, embora nós sejamos um exército, existe muita oposição, existe muita resistência, existem lutas, existem provações, existem resistências espirituais, resistências humanas, estruturais, e cabe a nós discernir cada passo, cada momento, para fazer a coisa certa. Nós deixamos tudo planejado,
Fizemos 21 dias de oração, jejum e consagração. As ofertas, as mobilizações, tudo pronto, tudo estava sendo feito. Mas havia muita resistência para nós chegarmos até lá. No ano passado, o meu visto, porque se você não sabe, para ir para Moçambique precisa de visto. Embora haja parceria entre Brasil e Moçambique, você tem que acionar o consulado, você tem que mandar a documentação, você tem que fazer todo um processo, e eles pedem até o seu DNA. E faz isso toda vez que vai. Mesmo que você fique 15 ou 30 dias lá, se for voltar lá tem que fazer tudo de novo. No ano passado meu visto foi negado 3 vezes. Esse ano eu recebi 12 e-mails, dos quais 11 eram reprovados. Não, irmã, não diz amém não. O consulado aqui do Brasil não respondia. Lá havia uma expectativa, tudo planejado, uma agenda pronta. Toda a equipe foi resistida. Mas houve um momento em que o pastor Valdir, pastor da nossa igreja, lá de Martinho Prado, e também de Conchal, ele estava indo na frente, por conta de alguns propósitos que ele precisava resolver, e eu sairia daqui com a equipe para ir para lá. Mas o visto dele também não saía. E quando me disseram, o visto do pastor Valdir não saiu, e o voo dele é amanhã, o Espírito Santo falou dentro do meu coração: corre e muda a estratégia, pensa algo novo e diferente. E ele perdeu o voo, e teve que remarcar tudo de novo. E nós trabalhando diante de toda essa questão, foi ali que toda a equipe se despertou, e eu chamei os que estavam comigo para dizer: vamos mudar a estratégia, e vamos discernir o que é que Deus está nos querendo dizer. Porque nós queremos obedecer a Deus, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Senhor, se o Senhor tem uma palavra, nos dá uma palavra, fala, o que o Senhor tem para mostrar para nós nesse momento? Porque se não for para ir, a coisa mais simples do mundo para mim é não ir, é te obedecer. Mas eu não tinha uma palavra para não ir, eu tinha uma palavra para ir. Mas havia uma resistência tão forte, uma resistência tão grande, e nós começamos a acionar o pastor Ayrton de lá para cá, para conectar os ossos lá. Eu disse: o reino de Deus não avança sozinho, avança por pessoas e por conexões. E ele começou a fazer conexões de lá para cá. E quando chegou na sexta-feira, na véspera da viagem, só faltava o sábado e o domingo. Eu fiz os 2 cultos de domingo, eu tinha que amanhecer cedinho na segunda e embarcar para ir para lá. Tinha um visto liberado da equipe, um só. Nós nos reunimos e decidimos: existem ofertas, existem sementes plantadas, então nós vamos honrar estas ofertas. E nem que for um, ou os outros que forem aprovados, estes vão e levam as ofertas e fazem o trabalho e faz tudo o que tem que ser feito lá. Quem fosse aprovado iria, os outros ficariam. Fizemos os cultos, passamos a semana acordado. Todos os dias nós acordávamos às 3 horas da manhã, porque lá são 5 horas para frente, 3 horas já era 8 horas lá, e eu precisava acordar na hora que o consulado de lá abria, para começar a receber os e-mails: reprovado, 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 reprovado. E nós passamos aquela semana orando, buscando ao Senhor e esperando em Deus. Quando chegou a segunda-feira, eu saí daqui dos cultos, eu ainda não sabia se eu ia, porque justamente os vistos que não tinham sido aprovados eram o meu e o da Dani. E eu disse para a equipe: então vocês vão. E eles disseram: sem você nós não vamos. Eu digo: não, vocês vão, porque vocês vão honrar a igreja, vocês vão levar a semente, vocês vão plantar tudo aquilo que a igreja do Brasil fez para a vida deles. E nós dissemos um ao outro: vamos botar as coisas dentro da mala, porque até às 11 horas da manhã esse visto pode sair. E não saiu. E nós tínhamos que nos encontrar segunda-feira, 11 horas da manhã, aqui na igreja, porque a van já estava aqui para nos levar até o aeroporto, e nós chegarmos no mínimo 3 horas com antecedência lá para embarcarmos. Um voo internacional exige uma organização, uma logística maior do que um voo doméstico. Então eu sentei
na minha casa, com a Dani, disse: ok, nós não vamos. A equipe vai, e eu mandei recado, e todo mundo começou a chorar, disse: nós não vamos sem você. Eu disse: vocês vão. E eu virei para trás para pegar o meu celular, lá na cozinha de casa que estava carregando. A hora que eu puxei, me deu um choque. Chegou mais um e-mail do consulado: aprovado. Aí eu não sabia se eu falava isso para Dani ou não, porque o dela ainda estava reprovado. Então eu virei para ela e disse assim: acabou de chegar o e-mail e meu visto foi aprovado. Ela disse: então você vai. Eu disse: não, sem você eu não vou. Porque a gente nunca foi com as famílias. Nós fizemos um propósito, nós organizamos os nossos filhos, nós falamos nas escolas, nós deixamos tudo pronto, nós pegamos as nossas esposas, nós planejamos tudo isso, nós temos um propósito para ir com as esposas. Então eu fico com você. Ela disse: meu amor, você tem que ir. Você representa a igreja, você vai organizar eles. Eu disse: não, nós não vamos. Você vai, não vai, vai, não vai. E a van esperando a gente aqui, e todo mundo pronto para ir. E a gente não sabia se ia ainda. Veio uma mensagem da conexão, lá de Moçambique para cá. Uma pessoa que o pastor Ayrton levantou lá para nos ajudar. E essa pessoa disse: diga ao pastor Fábio que coloque sua esposa no avião. Amanhã, enquanto vocês estiverem voando, nós estamos 5 horas para frente, lá em Joanesburgo, esse visto dela vai sair lá. Eu disse: Senhor da glória, o que eu faço? Eu olhei para ela e disse: meu amor, vamos tentar ir? A gente só passa um zíper na mala, nem vê o que tem e o que não tem. A gente chega na África do Sul, porque a gente faz escala em Joanesburgo, na África do Sul. A gente chega lá, e se o seu visto não sair, eu volto com você, e depois eu explico para a igreja, que eles vão me ver no outro dia no culto. E ela disse: quer saber? Fecha essa mala, vamos. Eu digo: ai meu Deus, ela está mais louca que eu. Topou. Nós chegamos aqui, fomos para o aeroporto, montamos no avião, e eu dormia no avião e cochilava, e eu acordava e eu dizia: o que eu estou fazendo? Ela não tem visto, ela não vai entrar em visto, sem visto. Chegamos em Joanesburgo, aqui ainda era madrugada, lá já era de manhãzinha. Nós sentamos para tomar um café e nós ficávamos no celular o tempo todo puxando. Até que quando deu 11 horas da manhã, de lá, pastor Ayrton, e com essa conexão, mandou o recado e disse: confere o e-mail e vê se chegou esse visto. Eu puxei o negocinho e disse: chegou. Mas agora abre o e-mail. Chegou, aprovado. Mas a gente já estava lá. Chegamos lá em Moçambique, uma festa, uma alegria, muito trabalho, já desestressamos, fomos viajar de uma igreja para outra, de um lugar para o outro. Existe um caminho, um percurso que a gente passa lá. Nós somos parados, bloqueados 11 vezes. Mas nós continuamos firmes. Fizemos toda a obra, passamos tudo que tínhamos que passar. Deixamos uma semente, investimos naquele povo, nas ofertas, eles estão lá frutificando, e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Eu quero terminar, Filadélfia, mas eu preciso da sua atenção nesses minutos finais, porque onde tem propósito tem provisão. Mas nós queríamos honrar a provisão. Cada semente, as sementes que vocês plantaram, nos deram a oportunidade lá de fazer toda a nossa hospedagem e alimentação, de pagar a alimentação para toda a igreja na conferência do reino que nós fizemos lá. Todos comeram, jovens, adultos e crianças. Fizemos a alimentação para as crianças. Pagamos o tratamento médico do pastor Antônio, que precisa de novo fazer um outro tratamento. Compramos um terreno que faltava na sede em Amízoa para finalizar tudo lá. Cada oferta foi lançada no seu devido lugar. Todos comeram,
todos desfrutaram da bênção do Senhor, se multiplicou. Isso não é uma prestação de contas, mas isso é uma honra para você dizer: o que fizeram com as minhas sementes? O que fizeram com as minhas ofertas? E é por isso que você precisa aprender a ofertar no lugar certo, do jeito certo, e dar nome para suas ofertas, especificar tudo certinho, escrever, dar um destino para ela, para a gente poder levar tudo para o lugar certo. No ano passado eu estive lá na nossa igreja, no bairro, para você entender, como se fosse um núcleo chamado de Mafarinha. Mafarinha era assim antes. Deixa eu só sair daqui da frente que a foto ficou baixa. Mafarinha era aquele casebrezinho ali, ó. Era aquele casebrezinho. Por que, pastor, que estava assim? Porque o Idai, a ventania, passou lá e levou tudo. Nós ofertamos, nós investimos, daquilo saiu a semente, e hoje Mafarinha está assim, ó, construída, edificada, com tijolo, com teto, e não vai cair na cabeça de ninguém. Semente que você plantou. Falta muito ainda, mas é semente que você plantou daqui para lá. No estado de Sofala, que é onde está a nossa sede, nós temos a sede na cidade da Beira, em Amíssoa. Tem outra igreja em Cerâmica, outra igreja em Matadouro, outra igreja em Casquinha, outra igreja em Mademo, outra igreja em Caiandula, outra igreja em Mafarinha, outra igreja em Caia, outra igreja em Lamego. No estado de Manica, que é um estado vizinho, tem igreja lá em Ampasse. No estado de Tete, tem a igreja em Chimazi, que é a sede, e depois também em Caprizangue, Mutarara e Shirodzi. No estado da Zambésia, temos igreja lá em Morumbala. Expandiu tanto para os estados de Moçambique, que pulou para o país do lado, Zimbábue. Tem uma igreja lá agora em Harare. Todos eles juntos, conectados como um exército, juntamente conosco. Tem uma igreja em Amatanda, que nós vamos ter que dar uma atenção especial. Essa igreja foi construída, foi levantada, mas o ciclone passou, o Idai, e destruiu tudo. Mas se nós levantarmos R$6.000, a gente constrói a igreja lá. E essa parte não é só nossa, é porque lá eles também estão sendo desafiados. Tem aqui em Amatanda e Cerâmica para mostrar para a igreja. Meus irmãos, vocês estão acompanhando o nosso dia hoje. Nós saímos de Beira e viemos para Inhamatanda. É um outro sítio, uma outra localização aqui em Sofala ainda. Esta igreja foi a primeira igreja que saiu do capim, que saiu da paredinha de barro que o pastor Edésio levantou. Ela tem muitos anos. Não estou falando de luxo, mas de infraestrutura. Nós entramos aqui hoje para fazer o culto e nós vimos que as vigas que sustentam o teto estão todas rompendo. E nós vamos precisar da ajuda de vocês para resolver isso com uma certa urgência. Com 68 mil meticais, que é o dinheiro daqui, que dá aproximadamente R$6.000. Eu e pastor Ayrton e a equipe estávamos fazendo as contas aqui, nós conseguimos trocar esse telhado. Não se preocupe com pintura, com chão, não é nada disso. Nós só não podemos permitir que o vento bata e derruba esse teto na cabeça das pessoas. Então, se você sentir no seu coração, entre em contato direto comigo. Nós precisamos levantar R$6.000. Dentro, mas essas vigas estão se rompendo. As crianças da rua jogam pedra em cima daquelas chapas e elas vão furando. Então eles só podem cultuar ali quando é dia de sol. No dia que é de chuva, já não conseguem entrar lá. E todos eles estão lá cultuando, com chuva ou com sol, com teto ou sem teto. Mas eu e pastor Ayrton não podemos permitir que essas vigas caiam na cabeça deles. Só que essa foi a primeira que o pastor Edésio construiu, e ela é muito longe. E esse ano eu consegui ir lá em Amatanda. É no caminho para essa igreja que nós fomos parados 11 vezes. É uma luta chegar até lá. E aí eles vão parando a gente. Mas eu queria que você
conhecesse um pouquinho mais dessas realidades e dessas necessidades. Tem umas fotos da igreja aqui, umas fotos que a gente preparou. Aqui em cima, pastor Antônio com a pastora Celina. Aqui é foto da conferência, uma multidão estava na conferência com a gente. Foto das igrejas. Aqui é o cultinho básico das crianças, coisinha pequena, coisinha básica. Ali em cima também, né? Aqui são os bonitos que foram, quase não foram, mas chegaram lá. Esse aqui é o pastor Semente, do Zimbábue, com a esposa dele. Estavam todos na conferência do reino, todos lá em Moçambique, todos lá na conferência do reino. Fazendo o que, pastor Fábio? Celebrando a alegria da salvação. Você vê eles dançando, ofertando. Lá ninguém vai ofertar como se tivesse indo como ovelha muda para o matadouro. Todo mundo vai dançando. Quando eles não têm dinheiro, eles ofertam um milho, uma laranja. Mas todos eles entendem que devem entregar ao Senhor uma oferta. Tem muitas necessidades, então nós temos que trabalhar com as prioridades. E o legado do pastor Edésio, muita coisa estava construída, em ordem, caminhando, mas passou o Idai. Fazia 60 anos que não passava um ciclone lá. Há anos atrás passou, devastou tudo, e muitas coisas ainda estão sendo restauradas, construídas. Mas há tanta necessidade que tem que trabalhar com as prioridades. Ao mesmo tempo, há tanta alegria. Aqui a salvação tem concorrência, porque se o ar-condicionado não estiver bom, se a cadeira estiver durinha, se o estacionamento estiver um pouquinho lotado, se o pastor passar um pouquinho do culto, ou fizer uma carinha feia, se ele olhar meio atravessado, os irmãos já ficam com a salvação comprometida. Lá a salvação não tem concorrência. Por que vocês são alegres? Porque Cristo nos salvou. Toda vez que eu vou para lá, meus irmãos, eu volto com essa expectativa. Cristo em nós, esperança da glória. Estamos todos nesse processo e sendo edificados em Cristo. Nesse processo nós seremos forjados, tratados, provados na nossa fé. Mas permaneçam firmes na alegria da salvação, na certeza de que aquele que começou em nós uma boa obra é fiel para completar. Eu gostaria que você saísse daqui dessa manhã, nos próximos minutos, feliz por ter Jesus, alegre, contente por Deus ter te colocado numa nação tão rica e tão abençoada. O Brasil é maravilhoso. Nós não podemos permitir que políticos ou que pessoas tentem destruir e deturpar essa terra, porque essa nação é o celeiro de missionários. Essa terra é uma terra de adoradores. O Brasil pertence ao Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Essa terra é santa, ela pertence a Jesus Cristo, o Senhor. Então você se apruma, igreja. Vota certo, presta atenção, investe, porque toda semente que sai daqui está prosperando entre as nações e entre as terras. E isso não é circunstancial quando tudo vai bem, porque a paz que nós sentimos na nossa alma, a alegria que nós sentimos no nosso coração, não depende de circunstâncias, de pessoas, de riquezas, de bens, de posses ou de coisas. Tudo isso é consequência, e Deus nos dá, porque somos um exército para investirmos nas nações e nas outras pessoas. A alegria que arde e queima dentro do nosso coração é porque Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele é a razão, Ele é a esperança da nossa vida, Ele é a nossa alegria. Seja feliz, seja contente, mesmo no leito da morte, mesmo com diagnósticos contrários. Creia que Deus é poderoso para reverter toda essa situação, mas dance para Ele, cante para Ele, celebre a Jesus Cristo, porque Jesus é a razão, Ele é a esperança. E se você tem Jesus, você tem tudo na sua vida.
E onde rebarabalabashei. E quem sei. É tempo de maturidade, minha igreja querida. É tempo de nos voltarmos para Cristo como Senhor e Salvador em todos os sentidos. É tempo de nos unirmos osso com osso, debaixo do poder da palavra, do sopro do Espírito Santo, e sermos esse exército. E se foi com alegria. E se o visto não saiu e voltou com alegria. E se eu criei uma coisa como expectativa e não deu certo, Deus é Deus, Ele é acima de tudo e de todos. Se Ele resistiu até o apóstolo Paulo, quem sou eu? Se Ele tivesse fechado uma porta diante de mim e dissesse, você pensou aqui, mas não vai, eu digo, tá bom, eu só queria saber, e se possível saber com um pouquinho de antecedência. Da próxima vez, Senhor, eu te peço, só te peço, deixa eu arrumar minha mala com um pouquinho mais de calma. É só isso. Pelo sim ou pelo não, tu és Deus na minha vida. Eu só queria mesmo ter arrumado a mala com mais calma. Foi um sufoco. Só entre nós, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Mas foi assim, um taquardíaco. No dia do meu aniversário, cheguei aqui e cantaram parabéns. Eu digo, o que eles estão cantando parabéns? Para quem? É para você. Eu digo, é para mim. Mas Deus foi Deus mais uma vez. Lê comigo 2 últimos versículos só para a gente terminar. Isso que eu estou falando destas nações, mas existem tantas outras que o Senhor quer nos dar por herança. 1 Pedro, tem aí, equipe? 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 9, é o arremate da minha mensagem. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. O amam, Filadélfia? E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. E ainda continuando em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, maná da manhã de hoje. Esse você lê comigo, vamos juntos? Bem bonito, Filadélfia. Diga comigo, junto comigo por gentileza: o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, profetiza, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. É sobre isso. É sobre isso, famílias, meus amados e queridos irmãos. Falta tempo para compartilhar tanta coisa linda e boa, mas vocês são muito amados por eles, e essa não vai ser a primeira. Em tudo a gente aprende. Eu queria a sua atenção para um último videozinho. Na sequência, assim que terminar o vídeo, não sai correndo não, só para a gente terminar junto. Estou no horário. A gente termina esse videozinho, é curtinho, o louvor já se posiciona, a gente canta junto a última canção e abençoa a semana do povo de Deus.
reunidos aqui nesta manhã. E declaramos que cada homem, mulher, jovem, criança e família aqui reunida e congregada está debaixo do teu renovo e da tua restauração. Pelo poder da tua palavra, traz ordem no caos. Pelo sopro do teu espírito, restaura todas as coisas e levanta um exército para que esteja firme e forte, manifestando a tua glória e expandindo o teu reino. Eu declaro os batizantes abençoados, os visitantes abençoados, os membros desta igreja abençoados. A nossa semana consagrada, dirigida pelo Senhor. E daqui nós abençoamos a América do Norte, América do Sul, América Central. Nós abençoamos a África, a Oceania, a Índia. Nós abençoamos, Senhor, os hemisférios dos 4 cantos da terra e declaramos que do Senhor é a terra e teu é o reino, tua é a glória, teu é o domínio, hoje e para todo sempre. Conduz-nos, Senhor, na tua vontade, diante de tantas necessidades neste mundo. Conduz-nos nas prioridades, e que este avivamento esteja aqui em Limeira, esteja lá na Regional Norte, esteja em cada núcleo, nas outras igrejas que professam a mesma fé que nós aqui nesta cidade. Que este avivamento esteja na nação brasileira, em Moçambique, em todas as nações africanas e até os confins da terra. Assim nós te adoramos e te bendizemos, e não a nós, mas ao teu nome, honra e glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno e abundante do Senhor Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre toda a amada igreja, que sai daqui fortalecida e abençoada na alegria da salvação. Os que creem digam amém. E vamos devolver para o Senhor a honra e a glória, porque Ele é digno. Aleluia. Que manhã preciosa, que manhã especial. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.